Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações, paz, luz e liberdade. É o que nós desejamos. Nós, do canal dos deficientes físicos do GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Eu sou evangelista Francisco Pedro. Sou um administrador deste grupo. Se você ainda não escreveu no nosso grupo, por favor, escreva aí. Nos ajuda a divulgar o nosso canal. Nós somos um canal de pesquisa. Não somos uma religião. Não somos igreja, nem casa espírita. Somos um grupo de estudo. O nosso grupo começou por necessidade, ato de superação. Tudo começou quando eu tinha 7 a 8 anos. Eu tinha uma dificuldade que ninguém dava solução. Às vezes eu acordava de madrugada, eu estava colado no teto e via o meu corpo na cama. Então eu tinha o maior terror, o maior medo. Eu tentava gritar para a mamãe, mas não saía a voz. Eu não conseguia me mexer, estava estagnado. Aí de repente eu voltava, como numa queda, era um choque terrível. Procurei os mais velhos, procurei a igreja. Sabe o que eles diziam? Que eu comia muito antes de dormir, deitava com a barriga para cima, que eu dormia sem rezar. Tudo isso eu fazia. Quanto mais eu rezava, aí mais acontecia. Ninguém dava uma solução. Apelei para a religião, pelos religiosos. Sabe o que eles disseram para mim? Que era Satanás, que eu tinha que me consagrar. Mandou que eu rezasse 10 Ave Maria, aliás, 10 Padre Nosso, 50 Ave Maria, se consagrar, jejuar. Eu fazia tudo isso. Mas quanto mais eu me consagrava, aí que acontecia. Nessa idade de 8 para 9 anos, a minha avó paterna, que era uma curandeira, lá na minha terra é chamada de bezedeira. Então um dia ela chegou para mim e disse: olha, os meus guias estão dizendo para mim passar o meu dom para você. Simplesmente. Não fez nenhum gesto, não fez nenhuma cerimônia, apenas falou isso. E depois ela me levou para a igreja católica apostólica romana, para mim fazer o catecismo, fazer a primeira comunhão. Tornei um religioso. Até os 14, 15 anos, eu era religioso. Ia na missa, confessava, ia na reza, seguia a igreja. Mas quando alguém me emprestou a Bíblia, que a gente chamava de o livro sagrado, o livro infalível, eu li pela primeira vez de Gênesis a Apocalipse. Quando eu terminei de ler a Bíblia, deixei de ser religioso, porque eu percebi que a Igreja Católica ensinava uma coisa e fazia outra. Não seguia o livro sagrado. Deixei de ser religioso. Quando atingi a mocidade, mudei para São Paulo, né? Uma certa tarde, no final de semana, eu fui convidado para ir numa festinha de aniversário. Quando eu cheguei no bairro, tinha uma turba,
um grupo de jovens, de criança, de molecada, né? Que brincava com uma velhinha. A velhinha tinha mais de 80 anos. Completamente embriagada. Ela pulava, dançava com as pernas só. Os moleques passavam a mão nela, empurravam ela. Aí eu me conduí daquela cena. Então cheguei para um deles e disse: por que vocês fazem isso a uma senhora de idade? Isso é falta de respeito, não pode fazer isso. Aí ele disse para mim: que nada, senhor. Essa aí é uma bêbada qualquer, ela está sempre bêbada. Ela parou, olhou para mim, eu senti envolvido por uma energia que eu nunca havia sentido. Olhei nos seus olhos e percebi que quem me olhava não era ela, era uma outra pessoa. Então eu apontei para ele e disse: sai dela. Ela coçou os olhos, aí olhou de um lado para o outro e disse: mas o que é que eu estou fazendo aqui? Eu disse: nada, senhora, volta para sua casa. Ela voltou correndo. Estava completamente embriagada, de repente ficou boazinha, como que não tivesse nada. Todo mundo ficou olhando para mim assustado. Aí o meu amigo pegou eu pelas mãos, puxou e eu disse: vamos embora daqui, meu. Você é bruxo, hein? Aí, quando nós saímos de lá, ele falou: como é que você fez isso? Eu disse: eu não sei. Eu sei que eu fiz. Aí eu comecei a pensar. Lembrei da minha avó. Ela disse para mim que tinha passado os dons dela para mim. Será que isto era o dom? Aí então comprei uma Bíblia, tradução católica, e comecei a estudar. Aí comecei a fazer curso. Eu fiz o curso na Igreja Adventista de 1 ano, na Igreja Batista, na Metodista, na Presbiteriana, nos Pentecostais, Testemunha de Jeová. Não achava solução. Encontrei um problema. Por quê? Eu me senti que eu ia caminhando por uma estrada. De repente encontrava uma bifurcação. Tinha vários caminhos, cada caminho tinha uma placa. Cada placa era uma igreja. Agora, todas as igrejas que eu estudava, que eu examinava, era verdade. O batismo dela que salva. Sem ela, não vai para o céu. Aí me veio o problema. Mas qual delas é a verdade? Contei com uma amiga, ela disse: vamos lá na minha igreja. Aí eu fui, ouvi a palestra do pastor, eu percebi que ele tinha bastante conhecimento espiritual. Aí contei o meu problema a ele. Então ele sorriu para mim, bateu no meu ombro e disse: meu amigo, se eu disser para você que esta igreja é a verdade, vai ser uma outra placa, um outro caminho. Uma coisa eu digo para você, que na minha terra nós temos um ditado: quando nós estamos com muita sede, a melhor coisa que nós fazemos é ir ao pote. O pote é uma vasilha que é feita de argila cozida, que conserva a água fresca, porque no interior, na roça, não tem geladeira. Ele disse: quando você for orar, pede a Jesus. Ele é a fonte da água viva. Aí eu fiz isso. Quando eu cheguei, sentei na cama, fechei os olhos e disse: Senhor Jesus, eu quero te seguir, mas eu não sei qual é a igreja que é a verdade. Eu quero te seguir, mas quero a igreja da verdade. Eu caí para trás na cama. Mas quando eu caí, eu percebi, eu estava no teto. E vi o meu corpo novamente na cama. Aí eu pensei: ah, não, outra vez vai começar tudo de novo. Aí, de repente, eu subi numa velocidade tão forte, tão rápida, que chegava a assobiar nos meus ouvidos. De repente, me vi num universo. Não tinha teto, não tinha lado, não tinha céu. Era tudo escuro. De repente apareceu uma luzinha bem longe e ela veio rapidamente ao meu encontro. Quando chegou aos 2 metros de mim, transformou-se num portal de luz.
eu vi um varão vestido de branco. Era um mundo diferente. Era uma luz que parecia um sol de verão, num dia, ao meio-dia, bem quente. A natureza era diferente, tudo era diferente. E apareceu este varão vestido de branco, que não dá para dizer a cor do cabelo ou da barba dele, porque era tudo luz. As suas vestes brilhavam. O seu rosto, eu mesmo no espírito, eu não conseguia contemplar o teu rosto de tanta luz. Então ele disse para mim, abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 11, e lê 28, 29 e 30. Quando essa voz falou, todo o universo estremeceu. Aí eu voltei, abri os olhos novamente, eu estava na cama. Aí eu sentei na cama novamente e disse, meu Deus, me disseram que a gente lê a Bíblia, fica louco? Acho que eu já estou ficando louco. Aí então, contei o caso à minha amiga. Ela fez, é muito fácil, vamos ler. Então, quando eu abri a Bíblia, li Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis angustiados, vós que está desanimado, que não tem direção alguma. Venha, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Os meus ensinamentos é a vida eterna. Aí eu disse, é isso que eu queria saber. Aí como? Eu perguntei a Jesus qual é a igreja verdadeira. Ele está dizendo para mim que não é nenhuma, é ele a igreja. Aí conheci o seu evangelho, comecei a estudar o evangelho e na palavra disse, eu sou a porta, a única porta das ovelhas. A outra porta é de ladrão e salteador. Eu sou o único pastor, o pastor que dá vida pelas ovelhas. O outro pastor é lobo vestido de ovelha. Vinde a mim, porque eu sou o caminho, na verdade e na vida. Querido irmão, querido irmã, o nosso caminho do amor, o nosso grupo ecumênico do caminho do amor, começou aí. Hoje nós pesquisamos, hoje nós estudamos a Jesus, o Evangelho, porque nós chegamos numa conclusão que nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhuma política, até o dia de hoje, conseguiu trazer paz para a humanidade. E uma coisa nós temos certeza, eles não vão conseguir, porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos, são preconceituosos. Preconceito separa em vez de unir. O mestre de Nazaré já nos avisou. Reino dividido não subsistirá. Só o Evangelho de Jesus pode nos levar a Deus. Portanto, nós convidamos a você a se unir a nós. Queridos irmãos deficientes físicos, de qualquer situação. Vamos ajudar os nossos irmãos religiosos, dogmáticos, preconceituosos, autoritários, os políticos desonestos, os políticos que distorcem a verdade, a religião que distorce a verdade, política que desvia dinheiro da merenda escolar, onde criança pobre vão na escola mais para comer. Aquele que distorce, desvia o dinheiro da saúde e morre idoso, morre criança na fila do hospital. Aquele que distorce, desvia o dinheiro da cultura, da escola.
são deficientes intelectual. Não são maus, não. É falta de conhecimento. Nossos irmãos não precisam da nossa crítica, não. Precisa da nossa ajuda. Nós devemos fazer como Paulo. Dizer a ele, desperta, tu que dorme, no sono da indolência. Jesus te esclarecerá o que tem que fazer. Nós convidamos a você, meu irmão católico, a você, irmão protestante, desça de cima do muro. Deixa de ser religioso. Vamos seguir a Jesus, mas seguir o Evangelho. Vamos estudar o Evangelho. Porque o Senhor Jesus, no capítulo 16 do Evangelho segundo João, ele nos prometeu que ele enviaria o segundo Consolador. Como segundo Consolador? O primeiro é o Evangelho de Jesus. O segundo é a doutrina dos Espíritos, que ele enviou no século XIX, em 1857 a 18 de abril. A doutrina que não é uma religião, é filosofia, é ciência, é religiosidade. Ela ensina a unir-se, a conhecer, a entender o Evangelho de Jesus. Ele é a fonte, ele é a luz da manhã, é a estrela da manhã. Ele é o farol solitário que direciona os navegantes na solidão do silêncio das altas noites, nos mares, nos oceanos da vida. Sem Jesus, nós não iremos a lugar nenhum. A religião, como já disse, e a política nunca conseguiu e não vai conseguir. Venha unir-se a nós, escreva aí no nosso grupo, canal dos deficientes físicos do GK. GK é Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. A nossa meta é paz, luz e libertação, porque o Mestre Jesus, ele já nos avisou. Se o Cristo de Deus, o Filho de Deus, te libertar, verdadeiramente sereis livre. Meu irmão, minha irmã, você quer ser livre? Você quer deixar de ser escravo? Porque a religião, a igreja, a política nos escraviza. Quanto menos você entender, é melhor para eles te manipular. Venha, vamos conhecer a verdade, como disse o Mestre Jesus. Conhece a verdade que ela te liberta. A verdade não é a Bíblia, não é a igreja. A verdade é o Evangelho de Jesus, que está na segunda parte da Bíblia. Saudação, paz e liberdade. Em nome do Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.